Então, para subir ao palco, primeiro, o conselheiro fiscal da Absolar, Rodrigo Pedroso, uma salva de palmas. Enquanto o Rodrigo sobe, eu conto um pouco da trajetória dele, porque ele possui mais de 22 anos de experiência no setor elétrico, nas áreas de geração, de transmissão, de comercialização e de distribuição. Ele atuou na Agência Nacional de Energia Elétrica antes de fundar o grupo Pacto Energia, onde atualmente ele ocupa o cargo de CEO. Ele também é membro do Conselho da Absolar, é diretor de energia da Fiesp e cofundador do Zero Summit. Ele possui especialização em geração hidrelétrica pela Pennsylvania Public Utility Commission, em geração eólica pelo Instituto Dewey e em comercialização de energia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer recebê-lo aqui. Eu convido também o CEO do Grupo Energia, o Rubens Brandt. Uma salva de palmas, a gente aplaude. Ele é fundador e CEO do Grupo Energia, tem mais de 25 anos de experiência no setor elétrico, atuando em empresas internacionais como a ABB e a Alstom Power. Ele fundou há 20 anos o Grupo Energia e se destacou no mercado energético, participando de mais de 1.200 projetos em 5 continentes, totalizando 180 gigawatts de potência instalada. Convido também ao palco o sócio-diretor da Taylor Insurance, o Rodrigo Ávila. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Rodrigo é especialista em seguros e gestão de riscos, tem 20 anos de experiência no mercado corporativo. Ele atuou em áreas de underwriting, resseguros e desenvolvimento de programas de gestão de riscos em empresas como a AIG, o Itaú Unibanco, Suzano, o MDS Group, liderando projetos estratégicos e também administrando grandes portfólios de seguros. Rodrigo possui experiência internacional como vice-presidente de resseguros no Maior Broker Independente do Caribe e já integrou a diretoria da Associação Brasileira de Gerência de Riscos. Atualmente ele é sócio-diretor da Taylor Insurance, corretora boutique especializada em riscos corporativos e gestão de benefícios, onde ele se destaca pela liderança estratégica, visão técnica e uma forte atuação na estruturação de soluções personalizadas em seguros patrimoniais, crédito e resseguros. E, por fim, convido o Márcio Takata, que é CEO da Greener. Uma salva de palmas. A Greener é uma empresa de pesquisas e estratégias de investimentos com foco na transição energética e o Márcio atua desde 2007 na estruturação de negócios mais competitivos e sustentáveis com foco na cadeia de valor do mercado e armazenamento de energia solar distribuída e também centralizada. Atualmente, o Márcio é membro do Conselho de Administração da Absolar, ele é assessor executivo da Diretoria de Planejamento e também foi diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios do ONS. Rodrigo, eu passo a palavra para você. Estou aqui à sua frente. O que você precisar, conte comigo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer em nome da Absolar o convite para mediar esse painel. Gostaria de agradecer também a todos os painelistas que estão aqui conosco, Rubens Brandt, Rodrigo Ávila, meu xará, Márcio Takata, grande amigo. Acho que aqui a gente está muito bem servido nesse painel, com pessoas aqui do mais alto gabarito, de uma experiência enorme. E vou tentar aqui, para que vocês possam usufruir o máximo possível, tentar extrair o máximo, porque podem ter certeza de que a gente tem pessoas aqui neste painel que podem nos ensinar muito, e a gente vai aprender muito nessa tarde aqui com todos eles. Antes de começar, de fato, a rodada aqui com as perguntas e com as explanações, eu gostaria de passar rapidamente aqui e falar um pouquinho do que a Absolar tem feito, né? Como todos sabem, a Absolar ela não só representa o setor solar fotovoltaico, mas ela também representa as frentes de hidrogênio verde e armazenamento de energia. E como o título do painel, né, o futuro da energia solar fotovoltaica no Brasil, na visão desses líderes de mercado, a gente quis trazer, né, dentro de todos esse escopo de atuação da fotovoltaica, eu trouxe aqui na minha apresentação um breve apanhado sobre o que a gente tem feito na questão do armazenamento, sobre aonde a Absolar tem atuado no armazenamento, que sem dúvida nenhuma traz aí um pouquinho do que a gente viveu no solar fotovoltaico, tem a trazer para a gente o que a gente viveu um pouquinho no setor solar fotovoltaico, esse crescimento exponencial. Com certeza o setor de armazenamento ele vai ter esse crescimento exponencial. Então, como é que eu faço para passar? Desculpa. Obrigado, Márcia. Bom,
Aqui a gente, basicamente, a gente fala da questão a Besolar tem falado, né, da inserção, tem tratado da inserção da tecnologia de armazenamento de energia elétrica no Brasil. Sem dúvida nenhuma, o país vem passando por episódios, como a gente tem visto aí na mídia diariamente, que é a questão do curtailment. Eu acho que o setor de armazenamento ou armazenamento de energia, ele não é uma solução única, ele não é a única solução também, mas eu costumo dizer que o armazenamento, os sistemas de armazenamento são um canivete suíço. Eles têm aí várias funções e uma delas, sem dúvida nenhuma, é trazer uma solução ou ser parte de uma solução do que o sistema elétrico vem demandando para a gente. Então, dentro disso, a Besolar tem tratado esses pontos, né, como fazer a inserção dessa tecnologia de armazenamento. Aqui um pouco da perspectiva de como a Besolar tem visto o crescimento dos sistemas de armazenamento aí até o ano de 2035. Então a gente pode ver que, de fato, muito semelhante, como eu disse no início, esse crescimento do setor solar fotovoltaico nos últimos 5, 10 anos, a gente vai começar a experimentar isso no setor de armazenamento. Primeiro, porque de fato é uma solução viável tecnicamente, sem dúvida alguma, mas também e acima de tudo, economicamente cada dia mais viável. A gente tem visto aí os sistemas de armazenamento reduzindo o custo de CAPEX sensivelmente, então isso tem feito com que cada vez mais a gente tenha mais implantações de sistemas de BESS no Brasil. Também, onde a Besolar tem atuado, né, na consulta pública da ANEEL, a 39 de 2023, e a gente tem algumas propostas que a Besolar tem trabalhado dentro da consulta, apresentou a consulta pública e também esse entendimento jurídico de como esse setor de como essa consulta pública deve se tornar uma regulação e na visão da Besolar. Então, esse ponto é importante. A Besolar tem procurado não só estar perto do mercado do ponto de vista tecnológico, mas também da regulação, porque a gente sabe que a regulação vai ser fundamental para que a gente mantenha esse crescimento ou até mesmo acelere esse crescimento dos sistemas de armazenamento. Também a Besolar tem tratado e tem olhado muito de perto a questão da divergência jurídica na cobrança ali da TUSD. A Besolar defende que os sistemas de armazenamento têm que ser tratados como produtor independente de energia, assim como ela é. Então, a gente tem esse ponto de vista e entende que esse é a melhor forma de remuneração para as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição a serem pagas pelos sistemas de armazenamento. A gente tem também alguns pontos aqui. Eu acho que aqui eu até não vou me aprofundar tanto na questão do que é a Lei 15.269, que é a medida provisória 1304, porque o Rubens tem uma apresentação aqui exatamente sobre esse tema, então, mas ela traz uma série de oportunidades para o setor de armazenamento. Então, acho que foi obviamente que a gente sempre brinca que não é a lei perfeita, não é a medida provisória perfeita, mas eu acho que ela traz sim uma série de modernizações para o sistema e foi sem dúvida alguma um avanço. Foi exatamente como a gente queria, infelizmente não, mas sem dúvida nenhuma o primeiro passo ele é tão importante quanto os demais passos. Então acho que está dado o primeiro passo e sem dúvida nenhuma a Lei 15.269 ela abre toda essa discussão que a gente começa a ter não só a partir da sanção presidencial, como também em eventos como esse, onde é discutido e novas oportunidades de negócio vão surgir e continuarão surgindo. A gente também tem os sistemas de armazenamento podendo proporcionar serviços ancilares ao sistema, ou seja, não só resolvendo esse problema da sobra de energia, que é algo que a gente tem bastante forte hoje, como eu disse aqui no início, a questão do curtailment, mas e como eu também disse, né, a bateria ela não tem uma única função, né, ela dentro desse canivete suíço ela tem várias funções e uma delas também é prover ao sistema serviços ancilares. Então, sem dúvida nenhuma, isso abre mais oportunidades de negócio, mais condições de aplicação e mais motivações para que os sistemas de armazenamento sejam aplicados. Rapidinho também, a gente tem um canal da Besolar no WhatsApp, eu não sei se todos vocês já fazem parte, quem ainda não faz parte eu convido para que de fato, opa, não estamos nele, aqui,
para quem ainda não está, a gente tem um QR Code aqui na tela, você pode escanear ele, aí você entra no grupo e ali nesse grupo a gente alimenta ele diariamente com informações técnicas, com informações econômicas, ou seja, te mantém atualizado aí sobre o setor solar fotovoltaico, sobre o setor de hidrogênio verde e de armazenamento, que são aí que é o papel que a Besolar tem desempenhado como associação setorial. E também, para quem ainda não é um associado, a gente se convida, né, vocês a se associarem. A Besolar congrega aí toda a cadeia do setor, né, desde dos investidores aos agentes financiadores, bancos privados, bancos públicos, bancos de fomento, toda a cadeia produtiva de equipamentos, fabricantes de painel, fabricantes de inversores, fabricantes de cabos, ou seja, toda a cadeia produtiva, e pequenos instaladores, então desde a microgeração até a mini geração distribuída, a geração centralizada também, os investidores em sistemas de armazenamento, como eu falei, hidrogênio verde. Então a gente convida a todos vocês que ainda não são associados da Besolar que venham fazer parte desse time, onde você vai ter aí, sem dúvida alguma, um acompanhamento setorial e uma representatividade no setor solar fotovoltaico, de hidrogênio verde e armazenamento. E isso é muito importante que a gente some, né? A Besolar hoje ela já conta aí com quase 1.000 empresas associadas, ela vem crescendo dia após dia e a gente conta aí com cada vez mais um número maior de associados para fortalecer a voz do setor junto ao Ministério de Minas e Energia, junto à agência reguladora, junto aos investidores, para que a gente tenha um setor solar de armazenamento e de hidrogênio verde cada vez mais forte. Bom, então eu vou, como eu disse, eu não queria me estender muito aqui nessa minha fala inicial, mas muito mais para dar um panorama para vocês sobre um pouco da visão, não só como agente associativo aqui da Besolar, representando a Besolar, mas também como executivo do setor, que sou já há mais de 25 anos, nessa oportunidade que eu tenho visto no setor de armazenamento, que eu acho que é uma grande oportunidade, é um next step aí para a gente no setor elétrico, e a gente vai poder surfar uma onda aí muito bacana de novos investimentos e novas oportunidades. Eu gostaria então de agradecer mais uma vez a presença do Rubem e para que ele pudesse fazer a apresentação dele, principalmente sobre a questão lá da Lei 15.000. Se eu falar muito alto, você avisa, tá? Fala assim, costumo falar muito alto. Tudo bom, gente? Obrigado pela presença, boa tarde para todos. A apresentação que eu preparei aqui, diferente do que eu costumo fazer, que é trazer casos reais de plantas, estudos, etc., é uma apresentação muito mais com foco de o que a nova lei, que acaba de ser promulgada, deve trazer como consequências para o futuro da energia solar, principalmente de geração centralizada no país. Tá? O foco foi isso. Quando a Besolar convidou para fazer essa palestra com foco, né, do que se esperar para esse futuro, e sejamos francos, deixa eu ver aqui se aparece, vai aparecer todo mundo aqui agora, ou deveria aparecer todo mundo aqui. Eita, nós. Deixa eu botar todo mundo. Vamos ser francos, o setor não passa hoje por um bom momento, isso é claro. Eu sei que eu falei que agora há pouco que a gente vai falar de GC, mas se olhar para o GD está claramente fechando a sua janela, a GC já vem numa toada de queda de novos projetos, sofrendo com um curtailment extremamente elevado e uma série de outras consequências que são de um mercado que não está andando bem. Essa é a grande verdade. Tá? Projetos novos estão sendo postergados, mesmo quem pagou para ter a postergação, para poder entrar com geração em 2029, ainda não sabe direito o que vai fazer com esses projetos. Grandes investidores tradicionais do mercado fechando suas áreas de novos negócios e migrando para áreas de BES, PCHs e outros negócios dentro do setor de energia ou associados ao negócio de energia. E é no meio desse ambiente que vem a lei. Já entrou aí? Entrou. Vem a 15.200, só um minutinho, vem aí a 15.269, que, de certa forma, é uma lei que altera disposições em diversas outras leis. O que eu coloco aqui para vocês é meramente uma lista de tudo que foi alterado, entrando em diversas áreas do setor,
mas aqui nessa apresentação eu vou focar especificamente naqueles pontos que de alguma forma afetam o que a gente pode, ou o que se espera do futuro da solar fotovoltaica. A lei ela vai mexer com comercialização, a lei vai mexer com geração distribuída, a lei vai mexer com térmicas, mas a lei vai mexer muito como a gente percebe a geração solar fotovoltaica. O primeiro ponto, vamos lá, o primeiro ponto que eu trago aqui é que a ANEEL, ela passa a ter uma, deixa eu só olhar aqui, desculpa, é que a ANEEL passa a ter uma série de outras obrigações e passa a ter, ou trabalhar com requisitos de controle, capacidade, flexibilidade e armazenamento de energia. Isso daí é trazido dentro da, ou pelo menos é dentro da alteração da 9.648, artigo 9º, eu não vou ficar aqui lendo, eu só marquei aqui, essa apresentação depois fica disponível para vocês, mas é para entender que esse é o primeiro ponto. E vocês vão reparar o seguinte, eu vou trazendo pontos que, de alguma forma, eles estão interligados na consequência do que a gente espera para esse setor. O segundo ponto é que usinas solares que quiserem aderir ao REID precisarão necessariamente ter sistemas de armazenamento de energia associados. A lei não fala do tamanho desses sistemas, mas claramente quem está envolvido no setor e está olhando hoje tanto problema de curtailment, tanto problema de falta de flexibilidade, tanto das possibilidades que os sistemas BESS trazem, claramente vai enxergar que essa capacidade de armazenamento, de alguma forma, ela vai ter que trazer resultado tanto numa queda do curtailment, quanto numa opção de poder comercializar melhor essa energia que hoje é entregue no piso do PLD horário. Tá? Isso daí é trazido na 11.488, eu não decorei as leis, obviamente, tá? Estou lendo aqui, mas, de novo, tá aqui a referência. Terceiro ponto, os sistemas BESS poderão, em outras palavras, empilhar receita. Um sistema BESS ele não será necessariamente para fazer arbitragem no preço de energia, ou para fazer controle de tensão, ou controle de frequência, ou qualquer outra função. O BESS permite, e a ANEEL deve vir atuando para que essa parte também seja regulamentada. Acho que aqui, inclusive, eu tenho... Deixa eu só ver se não são duas leis. Aqui são duas. Tá? Então, a ANEEL deve começar a trabalhar em trazer os mecanismos que vão permitir com que a gente olhe para o BESS na famosa, né, não é nem caixinha de ferramentas, canivete suíço, que se gosta de falar, mas que você possa empilhar as receitas e trabalhar ele de uma forma que agregue uma série de vantagens ao sistema. Bom, nem tudo é ponto positivo, mas aqui, convenhamos, eu acho que é inevitável e é justo. As usinas solares de geração centralizada fotovoltaicas passam a pagar P&D, passam a pagar taxa de fiscalização da ANEEL. Isso é uma coisa que já é muito comum para todo mundo que mexe, por exemplo, no mercado de hidro, que mexe na transmissão, e isso agora passa a ser uma obrigação. O detalhe só é que ele passa a ser válido para as novas outorgas, a partir de 2026. Então, para quem já tem outorga emitida e postergação de prazo, ainda não entra isso e passa a ser uma vantagem para quem está nessa condição. O que era essa última? Bom, que é mais uma continuação também de mudança da lei dentro do mesmo assunto. Tá? Ponto interessante, discussão que está muito em dia, que é o que está acontecendo e se vai ou não vai haver ressarcimento por curtailment. A lei trata disso, ela trata de que vai haver um ressarcimento, mas para que não fique dúvida, isso de certa forma não tem nada ou tem pouco a ver com o futuro das solares fotovoltaicas, este ressarcimento ele é por período limitado e ele é especificamente até a promulgação, ou o que se sofreu até a promulgação da lei. Então, se alguém escutar de que, a partir de agora, o governo passa a trazer uma solução para o curtailment futuro, não. Ele está trabalhando uma solução para passado. Tá? E, por último, a gente fala muito sempre do fim do desconto da TUSD, ou da TUST, na ponta da geradora, mas ela também termina agora na ponta dos clientes. Então, novos clientes
não terão mais esse desconto. Tá? Trazendo aqui o trecho da lei. Muito bem. O que isso tudo quer dizer? Fazendo uma primeira conclusão e ainda não o que eu espero de futuro. A ANEEL passa a olhar o sistema não só pela ótica da geração, só da transmissão, mas ela passa a olhar também sob a ótica de como flexibilizar a entrega dessa energia. As usinas que quiserem fazer uma adesão ao RED, isso vale para a GD também, mas é muito mais frequente na GC, vão ter que aderir a sistemas de armazenamento de energia, o que mostra claramente um caminho da ANEEL e da própria legislação, dizendo que a gente não tem mais como conviver com usinas que não conseguem ser flexíveis. Tá? Eu poderia estar dizendo que a gente não pode mais conviver sem o BES. Também é verdade, mas a gente não pode mais viver com usinas que não têm flexibilidade na sua entrega de energia. Tá? As novas renováveis passam a pagar P&D, passam a pagar taxa de fiscalização, param de ter o benefício do desconto, inclusive na ponta do cliente, e passam a ser oficialmente responsáveis pelo curtailment que estiverem sofrendo. Resumo da ópera, e é aqui onde então a gente chega. As novas usinas de geração centralizada deverão ter BES. Isso já está começando a acontecer nos projetos existentes, como uma solução para curtailment, mas claramente hoje a gente eu pelo menos não consigo imaginar usinas futuras de geração solar fotovoltaica que não tenham BES associados. Tá? Essa capacidade de armazenamento deve permitir uma redução do curtailment. Eu boto entre parênteses eliminar, particularmente eu não acredito numa eliminação. O fato é o seguinte, se a gente olhar as causas de curtailment, a maior parte da causa de curtailment hoje é falta de consumo, é causas do que se chama energéticas. A não ser que o Brasil cresça e cresça muito, e aí a gente pode falar de data centers, pode falar de eletrificação, de outras áreas, automóveis, etc., precisaria de um crescimento muito sólido para que a gente zerasse a questão do curtailment, o que quer dizer que, mesmo com a associação de BES, eu não acredito que a gente possa hoje fazer modelo financeiro sem considerar algum nível de curtailment. Tá? Mais do que isso, a gente vai ter que começar a olhar para o BES como empilhamento de receita, como eventual queda no custo da taxa de uso do sistema ou da tarifa de uso do sistema de transmissão, porque a gente vai aumentar o fator de capacidade, reduzir o uso do sistema, vai levar comercialização para horários, ou energia para horários onde que a energia tem mais valor, o que deve trazer para a gente outros requintes dentro da modelagem financeira que possivelmente vão trazer alguns benefícios. A gente vai ter impactos na OPEX, com taxa de fiscalização, etc., coisa que eu já falei antes, e o dimensionamento das usinas e a modelagem financeira se torna muito mais complexo. A gente está escalando um ponto a mais dentro de todo o ambiente do que significa viabilizar uma usina solar fotovoltaica. Gente, meu tempo acabou, passei uns 20, 30 segundos. Obrigado pela presença. Bom, obrigado, Rubens. Eu acho que, mais uma vez, a apresentação do Rubens vem corroborar aí com o que eu anunciei no começo, mas os sistemas de armazenamento, dentro da nova disposição aí da lei, da medida provisória 1304, acho que o armazenamento só não ganhou mais que o Flamengo esse ano, né? Então, tirando isso aí, acho que o sistema de armazenamento está praticamente em todas as soluções. Como eu disse, a questão do canivete suíço, de poder estar atuando em várias ordens. E para a gente olhar um pouco também para esse futuro, eu gostaria de convidar aqui o Rodrigo Ávila, meu xará, para ele fazer a apresentação dele, que fala de gestão de riscos e seguros como pilares de um mercado solar maduro. E acho que, sem dúvida nenhuma, Rodrigo, até pegando um pouquinho do gancho da sua apresentação, para a gente linkar com esse tema do armazenamento, eu acho que cada vez mais a gente vai tendo dispositivos tecnológicos para mitigar riscos e, obviamente, isso tem como consequência direta e imediata numa gestão de riscos, que é o que os seguros fazem, muito mais efetiva e muito menos onerosa para os players do setor. Então, fica à vontade, o palco é seu. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, acho que a ideia aqui hoje é falar para vocês um pouquinho da importância da gestão de riscos, tá? Para o segmento solar.
né, e trazer aí a conhecimento os produtos de seguros existentes para o segmento. Que é um pouquinho da Taylor, mas enfim, acho que a gente vai compartilhar esse material, mas a Taylor é uma consultoria, né, uma boutique de seguros e consultoria em riscos. Estamos aqui em São Paulo e atendemos aí uma série de segmentos, dentre eles o segmento solar, que é um setor que a gente tem trabalhado aí bastante para trazer soluções. Bom, aqui para começar, né, acho que a gente já exemplifica trazendo alguns sinistros, né, que acontecem dentro desse segmento, né? Então a gente aqui está baseado em alguns cases reais, tá, que aconteceram aí nos últimos 5 anos, não somente no Brasil, mas assim, mais dados aí globais, né? Então a gente vê incêndios ali que ocorrem por questões de falhas elétricas, né? Pela questão de sobreaquecimento de inversores. A gente tem aí a questão por danos de tempestade, impacto de granizo, né? A gente tem algumas regiões aí do Brasil, né, que enfrentam problemas frequentes com isso. Roubo e vandalismo, né? Isso é um problema muito mais brasileiro também do que eventualmente em outras regiões aí mundo afora. Acidentes com pessoas, né? Então envolvendo ali, enfim, choque elétrico, né? E alguns acidentes um pouco mais graves. Erros na questão de fundação, cálculos, né? Para que você acaba tendo um impacto ali, né? No caso ceder um parque e aí consequentemente ter um prejuízo considerável para a empresa. Né, e falha em inversores, sistemas de inversores, aí reduzindo capacidade de geração. Tá? Isso aqui são só alguns exemplos para realmente trazer a realidade da questão da importância da gestão de riscos e, consequentemente, transferência via seguros. Tá? Na parte de gestão de riscos, aqui é um quadro muito simplificado, tá, de como que seria esse processo. Né? Existe uma série de modelos aí diferentes no mercado que mostram como que a empresa tem que passar aí por alguns pontos para que ela tenha uma maturidade em gestão de riscos. Tá? Mas, resumidamente, a gente coloca aí nesses 4 pontos, que passa pela identificação, classificação, mitigação e monitoramento. Quando a gente fala de identificação, né, então realmente, efetivamente, a empresa ali se debruçar em cima da realidade dela, né, para fazer um mapeamento completo de todos os riscos que podem envolver ali a operação e os negócios, né, que estão aí divididos em pilares bem variados. Né. A gente tem tanto uma questão ali de riscos técnicos operacionais, questão de riscos ambientais e climáticos, né, riscos em transportes, que a gente vê aí, especialmente quando um parque está sendo construído, riscos regulatórios legais, riscos de segurança cibernéticos, né, e riscos financeiros e econômicos. Então, uma vez que a empresa consiga ali debruçar, entrevistar, né, passar por várias áreas ali da companhia no levantamento desses riscos, você passa para uma segunda etapa, né, que seria colocar todos esses riscos numa matriz, né, e classificá-los ali dentro de uma análise de probabilidade e impacto, né, para que a empresa possa atuar, né, inicialmente conseguir ali ver quais que são as prioridades. Bom, aqui a gente traz alguns exemplos de mitigação de riscos, tá? Então são aí, até o Rodrigo comentou um pouco, né? A importância da empresa, né, olhar para isso e poder atuar nessas frentes para evitar ali alguns riscos, tá? Então, por exemplo, né, questões de termografia, né, limpeza de painéis, gestão de vegetação, testes inversores, para-raios, sensores de temperatura, câmeras de monitoramento. Hoje tem aí uma série de tecnologias avançadas nessa parte de câmeras, com detecção de calor por imagens, enfim, que você consegue ter ali uma atuação bem rápida, bem emergencial, para evitar que tenha um dano maior. Né? Quando a gente tem discutido também bastante essa questão do BES, né, baterias, armazenamento, são riscos, né, vistos como complexos no mercado, que tem uma capacidade ali de incêndio, né, instalada. Então provavelmente esse tema vai até intensificar com que as empresas deem mais atenção a esses pontos todos que a gente coloca aqui. Tá? E por último ali a gente que destaca a importância, né, que é a transferência via contratação de seguros. Tá? E por fim, dentro desse cronograma de gestão de riscos, a gente tem o controle e monitoramento. Isso é algo que é feito constante, revisando as matrizes, né, olhando, vendo ali novos riscos surgem. Então, à medida que também, de novo, ressalto, a gente traz o BES para um parque, você tem outros tipos de riscos, né, como que a empresa ali encontra ferramentas para poder mitigá-los. E aqui a gente passa para... tem bastante texto, tá? Mas eu não podia deixar de ressaltar aqui
os mais variados produtos existentes hoje de seguros quando a gente fala dos sistemas solares, né? O principal, né, talvez o mais básico, o mais latente, né, de conhecimento de todos, é a questão do seguro patrimonial, né, que a gente pega ali, né, para a proteção em si, né, se a gente está falando de um parque solar, então danos ali de incêndio, dano elétrico, vendaval, enfim, essa questão do granizo, alagamentos, né, e também a parte do lucro cessantes, né. Lucro cessantes é quando você tem um sinistro, o seu parque ali para de operar, para de gerar receita e você consegue transferir isso, né, e cobrir numa pólice de seguro. A gente tem riscos de engenharia e RC Obras, esses são proteções que aparecem ali especialmente na construção do parque ou eventual ampliação, né, ou instalação de novos equipamentos. É necessário ter a contratação de uma pólice dessa que cobrem ali riscos parecidos com a pólice de seguro patrimonial. Responsabilidade civil, isso aqui são danos a terceiros, então quando você tem algum risco que ocorra dentro da instalação da empresa e passe a gerar um problema em eventualmente um vizinho, ali uma área próxima, então você consegue ter essa proteção numa pólice de responsabilidade civil. A gente tem responsabilidade civil profissional, isso aqui a gente está falando, né, é um seguro aí para fornecedores, prestadores de serviços, EPCistas, consultores, então todo mundo ali que está na cadeia prestando algum serviço para essas empresas do sistema. E são exatamente como o próprio nome ali diz, né, uma questão ali profissional, né, uma falha técnica na execução de um projeto ou de algum serviço. Tá? Seguro de transporte, esse aparece quando, no momento da construção, então a gente tem visto muitos sinistros acontecendo, onde a empresa leva os equipamentos, né, as placas, deixa ali no parque, de certa forma até abandonado, com pouca segurança, de repente no dia seguinte vai ver, teve um roubo ali, vieram durante a noite, carregaram, a gente já viu alguns casos desses acontecendo. Questão de seguro-garantia, isso é uma questão mais contratual. A gente pode ver aqui, por exemplo, quando uma empresa que monta um parque, né, ela garantir que aquele parque vai entregar a capacidade produtiva de produção, né, que foi ali acordada no começo. Então, se eventualmente ela instala e aquele parque não está entregando, tem um problema ali que pode reclamar em contrato, que tem um seguro existente para isso. A gente tem acidentes pessoais e vida, né? Então aqui a gente está falando de pessoas, né? Algum dano que ocorra ali durante o funcionamento do parque, algum funcionário que venha a acontecer alguma coisa com ele. A gente tem seguro de crédito, então aqui a gente está falando, né? Esse é um produto aí bem desconhecido, mas é um produto que tem crescido nas linhas de discussão, que é quando a gente tem a situação de geradoras, comercializadoras, distribuidoras, né? Contra o risco de inadimplência de compradores de energia. Então, esse aqui é um produto que protege, né, você realmente tem ali um compromisso de venda e por algum motivo aquela empresa que está na outra ponta acaba tendo um default, acaba não pagando por isso, você pode utilizar de uma pólice de seguro de crédito para essa proteção. A gente tem seguro cyber também, então aqui é uma questão, né, todas as empresas hoje estão muito conectadas, né, tem aí, dependem de softwares para monitoramento, faturamento e operações, que eventualmente podem sofrer aí danos de hackers, vazamento de dados, interrupções de sistemas, e existe um produto que também protege isso. Bom, e aqui para fechar, até porque já está em cima o meu tempo, né, eu trago todos esses produtos aí numa matriz distribuída, né, onde que eles se encaixam dentro dos processos, né, desde lá de um pré-leilão, né, para a construção de um parque até o momento de projeto, momento de obra, né, e da operação em si, né. Então aqui eu acho que a gente, conforme o segmento da empresa envolvida, né, nessa cadeia solar, pode ser que ela esteja encaixada em uma parte ou em outra, ou eventualmente até no ciclo completo. Bom, acho que é isso, minha parte, obrigado. Bom, obrigado, Rodrigo. Eu acho que fundamental, né, quando a gente está falando no setor que a gente tem envolvido aí números bastante expressivos em termos de CAPEX, de OPEX, a gente ter isso de uma forma muito, ter esse risco muito mitigado, esse risco muito mensurado, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma importância muito grande, principalmente quando a gente vê um setor em expansão, né? Então, o setor fotovoltaico tem expandido aí exponencialmente e mais ainda fazem sentido todas essas medidas mitigadoras
e eventualmente até compensatórias do investimento feito pelos investidores. Bom, agora eu queria convidar o Márcio Takata, um grande amigo, e ele hoje está à frente da Greener, é uma empresa que é referência no nosso setor, e a gente sabe hoje em dia a importância dos dados, né? A gente tem inclusive cursos, né, formando cientistas de dados, toda a sistemática da inteligência artificial baseada em dados, né? E a Greener acho que traz uma experiência, a gente fala, onde existe uma diferença muito grande entre você ter o dado e você saber usá-lo da maneira correta, né? Então, a gente não está falando de bando de dados, a gente está falando de banco de dados, né, Márcio? E a Greener tem feito isso de uma maneira muito fantástica. E obviamente, por tudo que a gente falou aqui, no começo por mim, depois pelo Rubens e agora pelo Rodrigo, a gente está muito claro que existe um novo mercado, e quando se existe um novo mercado, existem novas oportunidades. Então, eu gostaria de convidar o Márcio para ele poder falar desse novo mercado, dessas novas oportunidades. Bem, boa tarde a todos. Me ouvem? Ah, maravilha. Obrigado primeiro, Rodrigo, pelo convite, Absolar aí pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Acompanhado aqui, né, de colegas aqui de painel aqui super gabaritados, então é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Bem, vou falar aqui em pé também. Bem, só complementando, né, obrigado pela introdução, Rodrigo. Para quem não conhece, representa a Greener, nós somos uma empresa de inteligência focada em transição energética, e ao longo desses últimos 10 anos, né, se aprofundando no mercado de energia solar, nesses últimos 5 anos, trabalhando fortemente o tema armazenamento, BESS, né, entendendo que já é um elemento super importante, vai ser um elemento transformador. E a ideia aqui, né, esse convite aqui fantástico, é falar um pouquinho aí de novos modelos de negócio. Porque o que a gente já vive e o que a gente vai viver agora para os próximos anos é uma importante transformação do mercado. Tá? Falando do futuro do mercado de energia solar, o que a gente vai ver é, de fato, aí uma aceleração das mudanças. Tá? E aí, vamos refletir um pouquinho sobre o modelo de negócios. E aqui, o Rubens trouxe aqui a visão do empreendedor de grande porte. E aqui eu gostaria de trazer um pouquinho a visão do empreendedor mais pulverizado, tá? Daquele integrador, daquele player que atua no segmento aí de geração distribuída. E é um segmento que também vai se transformar fortemente. Tá? Eu acho que a primeira coisa, acho que é super importante entender quem que é o cliente, qual que é o benefício que a gente está entregando ao consumidor. Tá? Quando a gente está falando de energia solar, né, a gente está falando sobretudo de entregar um benefício que está muito associado aí à redução de custos para um consumidor, seja ele residencial, comercial de grande porte. Então, a gente está saindo, pessoal, de um mercado que estava entregando até há pouco tempo, a gente viveu essa evolução tão importante da energia solar, sobretudo a geração distribuída, entregando um produto muito valioso, que é proporcionar uma redução de custos através da geração de energia renovável, que tem um valor, sem dúvida, muito importante. E eu tenho certeza aqui que tem muitos players aqui que contribuíram muito, aqui eu estou vendo aqui alguns pioneiros do setor, inclusive, que contribuíram muito para essa evolução. Fato é que a gente vive um novo mercado, né? A criação aí de um novo mercado, e esse novo mercado ele vai estar muito conectado a outros benefícios que deverão ser entregues para esse consumidor. Que eventualmente a gente estava falando de integradores, muito provavelmente a gente vai estar falando aqui de consultores de energia que vão olhar para as necessidades dos clientes, para as dores dos clientes e de fato entregar uma solução que atenda à necessidade desses clientes. E o ponto importante, pessoal, as dores estão mudando, tá? Eu acho que esse é um primeiro insight aí muito importante para a gente entender. Bem, então, o cenário mudou e vai mudar e vai continuar nessa evolução aí muito importante. Então, talvez aquele modelo tradicional daquele player que vende uma solução, talvez a gente tenha uma mudança significativa. Isso já está mudando, pessoal. Tá? Isso, pessoal, só fazer aqui uma prévia aqui. Da onde que vem essas informações? Eu até queria agradecer aqui, são mais de 6 mil empresas do setor que parceiras da Greener que contribuem com as informações e que nos permitem trazer aqui os insights, né, para o mercado. Inclusive, pessoal, eu convido depois vocês a acessarem os nossos estudos, né? Isso aqui faz parte do estudo, nosso último estudo do mercado de geração distribuída, inclusive, trazendo já aqui uma prévia para vocês,
a gente vai reposicionar, inclusive, né? Os nossos novos estudos estarão relacionados a soluções energéticas distribuídas. Então, não é mais GD, tá? Na nossa visão, a solução que a gente está olhando para o consumidor e as necessidades desses consumidores serão mais amplas, tá? Então, isso está mudando, gente. Acho que esse é um ponto muito importante. O cenário está mudando, vai continuar mudando. Então, super importante aí um reposicionamento da atuação, olhando a solução de uma maneira mais ampla. Não é só vender sistema de energia solar, pessoal, tá? E aí é o momento realmente para a gente entender de fato aonde que estão essas oportunidades. E a gente vem monitorando diferentes modelos de negócios que são aí complementares, né, que são sinérgicos aí à cadeia de geração distribuída. Que é a geração compartilhada, a gente vai entender como ganhar dinheiro com isso aí, ou seja, como combinar esses produtos à sua operação de geração distribuída. Assim como mobilidade elétrica, que a gente vai trazer alguns números aqui, super importante a gente começar a se posicionar para soluções aí de mobilidade elétrica. Bem como a parte de serviços. Muitas vezes a gente está focado em vender, né? Ganhar na venda da solução, né? Dimensionar e vender. Muitas vezes as oportunidades estão na operação desse sistema pós-venda, pós-instalação. A ampliação das soluções híbridas com armazenamento de energia, né? O Rubens colocou aqui muito bem, tá? O avanço, né, de como a temática BESS vai evoluir, tá? Precisa evoluir, e não é diferente também para o player que está lá na ponta atendendo os consumidores. E o tema de mercado livre, que deverá ser aí uma oportunidade bastante grande. Bem, pela GD compartilhada, né, a gente teve aí e está tendo aí uma evolução muito importante das instalações de geração distribuída. Uma oportunidade aqui para o integrador, para o player que está, para o gestor, para o player, né, que está lá fazendo a consultoria energética, de fato fazer parte aí dessa cadeia. Existe aí naturalmente uma oportunidade aí de ajudar a conectar com um elemento muito importante, que é o consumidor, tá? O consumidor que precisa ser educado, e o player de integração naturalmente tem aí uma cadeia, tem aí um volume muito significativo de potenciais consumidores, na qual ele pode também ajudar a viabilizar. Hoje, 34% dos integradores atuam oferecendo soluções em GD. Será que a gente não poderia ter uma ampliação dessas oportunidades também, ajudando a originar oportunidades na compartilhada? Mobilidade elétrica, né? A gente teve aí, nesses últimos 3 anos, uma aceleração super importante da mobilidade elétrica aqui no Brasil. No ano passado, quase 180 mil veículos eletrificados foram vendidos, e esse ano aqui deveremos ter um número superior a esse volume. Ou seja, a capacidade instalada aqui de mobilidade elétrica vem avançando e vai continuar avançando de uma maneira muito importante, dada a forte evolução mundial de tecnologia, de custos, tá? E de educação do consumidor também, que vai evoluir fortemente. E com isso, a gente traz a necessidade de infraestrutura. Recarga, sistema de recarregamento rápido, que também, em muitas regiões, ainda são deficitárias, eu diria, de maneira geral. A gente tem ainda o desafio de acelerar a infraestrutura de recarga aqui no Brasil, e a tendência é que a gente tenha aí um volume muito significativo. Hoje, algo em torno de 16 mil postos de carregamento, tá? E uma projeção aqui para 2030 de algo em torno de 1,4 milhões. Ou seja, estamos ainda no início dessa curva de crescimento, pessoal. E são modelos de negócios, muitas vezes, que têm aí uma sinergia bastante importante, seja pelo perfil do consumidor, seja pelo seu perfil aí de estrutura de empresa, né, de engenharia, para atender também esses consumidores aqui que têm aí um potencial bastante grande. E hoje, pessoal, falando com essas 5, 6 mil empresas, tá, a gente tem aí algo em torno de 46% das empresas que já começaram a atuar com esse tipo de solução, tá? Já começam aí sugerir a instalação, venderam ou instalaram algum sistema de recarga de veículos. Eu imagino, é um número relativamente alto, mas aqui a gente não mediu o quanto, tá? Eventualmente ainda numa escala baixa
abaixo aí das oportunidades e deveria estar aí no radar aí de oportunidades dos empreendedores. Passando aqui rapidinho, aqui que o tempo é curto, né? OEM, né? Será que nós estamos aproveitando adequadamente as nossas soluções de OEM para o consumidor, para o cliente? Em grande parte não, gente. Essa conclusão que a gente chegou. Somente 45% das empresas oferecem esse tipo de solução. E muitas vezes não são soluções tão estruturadas assim. É preciso entender que o OEM ele é um importante originador de oportunidades. Se quer um lead bom, gente, é você estar atendendo o consumidor e aí sim você vai ter aí aquela indicação importante ou eventualmente outras oportunidades que podem surgir dentre essa cesta de produtos que agora cada vez mais a gente vai ter no nosso setor. Bem, e OEM, de forma geral, pessoal, o que é OEM para as empresas? Né? A gente tem aí as diversas aplicações, mas a gente tem aí ainda aí um potencial muito grande de evoluir no tema OEM. Soluções híbridas, soluções com bateria, tá? Aqui falando de aplicações de baixa tensão, consumidores residenciais, consumidores comerciais de baixa tensão, o que eles compram com a bateria, né? Acho que isso é super importante também entender. Tá? Assim como a dona Maria lá que instalou um sistema de energia solar, colocou lá as placas, né, no telhado da casa, objetivando uma redução de custos, aqui com as soluções de bateria ele vai estar objetivando também a confiabilidade. Num primeiro momento, talvez depois, eventualmente numa evolução da estrutura tarifária, não só confiabilidade, mas também redução de custos no futuro. Fato é o seguinte, fato que é um mercado super importante, sobretudo para consumidores que estão buscando confiabilidade, para aqueles players que estão à frente talvez aí da evolução tecnológica. E o que a gente tem percebido é que quem já possui fotovoltaico tende a olhar, já que eu tenho a economia, eu quero também a confiabilidade. Vamos lá, né? Vamos dar o segundo passo. Tá? Então, um mercado super importante, 71% dos integradores já oferecem, tá? Aí também, não sei se oferecem da forma adequada, mas já oferecem. Fato é o seguinte, o fato é que 19% pelo menos já fizeram uma venda, tá? Uma evolução importante. A gente está medindo isso ao longo dos últimos anos, tá? Entendendo como cada um dos integradores no Brasil está evoluindo com esse tipo de solução, como que eles estão vendendo, né? Qual que é a taxa de conversão. E de fato, pessoal, acho que a gente tem muita coisa ainda a aprender, é natural do início de um mercado, mas ainda a gente aprender efetivamente a entender o cliente que faz sentido, ajustar a sua proposta de valor para que de fato a gente tenha mais sucesso aqui na venda de soluções. Então, papel nosso, talvez trazer esses indicadores para que o mercado possa evoluir de uma forma mais sustentável. Talvez não cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá no começo do mercado de energia solar. Tá? Bem, e aí para fechar, pessoal, eu já esgotei o tempo aqui, o negócio está piscando, então só para fechar aqui, né, para o Rodrigo aqui não me matar, para fechar aqui o tema de mercado livre de energia. Né? Eu diria que vai acontecer. Até pouco tempo atrás eu falei, olha, uma tendência de curto prazo aí nos próximos 5 anos. Agora é lei, né, gente? Então a gente vai ter efetivamente aí uma forte tendência de abertura de mercado aí. Vamos entender agora a velocidade disso, mas também esse mercado pode estar aí fazendo parte do ecossistema de soluções que os empreendedores do setor deverão oferecer para o mercado, tá? Bem, aqui tem mais informações depois, no estudo, né, deixou o convite aqui para vocês acessarem aqui, mas sem dúvida, super importante aí para o player de recursos energéticos distribuídos, não vou nem mais falar de IGD, tá? Se posicionar nesse mercado, deixando um convite também aqui para os nossos programas aí de capacitação. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Muito bacana essa visão que você traz para a gente dos integradores e aí até logo após a sua
apresentação, a gente vai para uma sessão de perguntas e eu queria, inclusive, começar por você, porque você trouxe essa visão do integrador, né? Então, a pergunta que eu gostaria de trazer para você é que, atualmente, os integradores precisam inovar para se diferenciar nessa fase em que o setor está. Como que o integrador pode expandir seu portfólio para além da oferta simplesmente de geradores fotovoltaicos? Acho que você deu um pouquinho dessa pista aí do que essa pergunta, mas eu acho que levar essa mensagem de uma forma clara para o integrador, porque às vezes o integrador pode, e eu sou uma pessoa otimista por natureza, você me conhece bem, às vezes o integrador pode olhar essa situação pelo lado do copo meio vazio e não pelo lado do copo cheio, né? Quando eu vejo essa apresentação sua, eu vejo que o setor está mudando e que a gente tem um mar de oportunidades, um oceano azul à frente do integrador. Você também vê assim? O que você daria de sugestão ou de dica para aquele integrador que está aqui na nossa audiência? Boa, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que é uma provocação super importante, né, pessoal? Que na nossa visão, aquele mercado onde o cliente batia na porta, olha, eu quero as placas no telhado, né? Que era, né, como o cliente chegava. Isso naturalmente é um mercado que vai continuar, mas na minha visão, a grande oportunidade está de fato olhar as necessidades do cliente de uma forma um pouco mais ampla, tá? Sim, dá para entregar economia e o potencial de economia para a Dona Maria, que está querendo um sistema de energia solar, vai continuar, a rentabilidade, de forma geral, vai continuar positiva, atrativa, mas, na nossa visão, a grande oportunidade está em oferecer muito mais para a Dona Maria, né? Dona Maria vai precisar aí de uma solução de confiabilidade, muitas vezes, né? Daqui a pouco, o BES para ajudar a reduzir o custo, não só, que é um pouquinho que o Rubens colocou, né? Cada vez mais a gente vai ter a valorização da energia gerada no momento certo, né? Então, isso vai ter muito valor. E isso, pessoal, né, a gente começa a explorar a importância aí de entender a necessidade do cliente de uma forma mais ampla. No primeiro momento, ele vai precisar de mais confiabilidade. Depois, ele vai querer potencializar as economias. Assim como a gente vai ter cada vez mais a demanda de infraestrutura para a mobilidade elétrica, né? Isso, na verdade, a gente está lá com, né, uma quantidade ainda muito pequena ainda da capacidade instalada, 5% mais ou menos do share, né? Muito pouco ainda, mas isso vai acelerar muito. Isso também é uma oportunidade. Então, eu diria aí a importância de mudança aí do mindset do empreendedor, que vai ter que olhar de uma forma mais ampla. Essa é a nossa visão. Bacana, excelente, Márcio. Posso complementar um pouquinho aqui com o Márcio? Não tiro em absoluto nada do que ele disse. O que eu complemento é o seguinte: cada vez mais, isso não vale só para o integrador, vale para os empreendedores em geral do setor, cada vez mais entender do setor de forma completa, né? Porque, ok, eu concordo, a Dona Maria, ela quer segurança energética, ela vai querer. Mas, acima de tudo, o sistema de bateria consegue entregar redução de custo na veia. E cada vez mais isso deve começar a vir, você provavelmente consegue falar muito melhor do que eu, Rodrigo. A gente deve ter revisões na estrutura tarifária em horários em que a energia vai para o consumidor final ser precificada de forma diferente. Então, observe o seguinte: o que as distribuidoras querem? Elas querem que você pare de jogar energia para a rede. É a principal coisa que elas querem, né? O que vai dificultar cada vez mais você acessar o sistema e exportar energia. Ao mesmo tempo, o que o setor quer? Que você comece a consumir mais energia no horário que está sendo gerada energia e sendo jogado fora. Então, na ótica do consumidor, que é invertida com a ótica do gerador, quanto mais energia ele conseguir guardar lá pelo meio-dia, para poder usar às 6 da tarde, melhor. E isso cada vez mais vai se traduzir em dinheiro. E quanto mais o integrador conseguir mostrar isso para o consumidor final dele, eu acho que mais fácil vai ser o pitch de venda. Legal. Acho que você traz um ponto muito importante, Rubens, porque a gente tem visto, fazendo um paralelo aqui com a evolução de alguns setores, né? Por exemplo, vamos pegar o setor financeiro, onde se fala do Open Finance, né? O que é? Você tem não só aqueles bancos incumbentes prestando um serviço, né, de bancarização da população,
e aí você começa a ter uma série de fintechs e de novos agentes num setor que está evoluindo. No setor elétrico não é diferente, né? Então a gente vai ter o Open Energy, né? Então onde eu posso ter acesso a todos os dados de consumo da Dona Maria, de os integradores acessando tudo isso, mas mais importante, e aí depois você fica até à vontade para me corrigir se a mensagem que você quer trazer é justamente essa, mas não tanto importante, mas também até mais importante do que o acesso aos dados é o acesso ao grid também, porque a flexibilização da demanda ela é fundamental. Então, a gente tem que falar aqui no setor elétrico, fazendo de novo um paralelo com o setor financeiro que eu fiz, não só do Open Energy que traz o acesso a esses dados, quando a gente fala de abertura de mercado, mas também do Open Grid, onde eu tenho toda essa ferramenta tecnológica a serviço da rede para que eu possa flexibilizar essa demanda e atender ela no momento em que eu tenho energia e deixar de atender onde eu tenho falta dessa energia. Eu acho que é exatamente isso, mas indo um ponto além. Porque a questão é o que o integrador tem que fazer. O integrador, eu acho que ele pode ser o grande educador do cliente final. Porque, vamos lá, vamos trazer um pouquinho para o mundo das grandes. Tá? Eu converso com gente extremamente educada, que não é necessariamente do setor, que não consegue entender a bagunça que a gente vive hoje. Estou falando de gente muito preparada que fala, como é que pode estar faltando energia se está sobrando energia? Sabe? Essa é a pergunta típica. Mas, da mesma forma, quando você vai nas pontas, as pessoas também não têm noção ou não entendem o que elas podem fazer para melhorar o perfil delas. E eu acho que o integrador ele tem condição de ser esse cara que educa aquele cliente final e aí, obviamente, que vai criar uma ligação e eu acho que vai ser uma venda mais fácil. Exatamente. Educação cria conexão, cria confiança e negócios, né? Exato. Acho que, sem dúvida nenhuma, e acho que essa é uma deficiência do nosso setor, né? Essa comunicação ela é muito falha, né? A gente ainda não conseguiu aculturar o consumidor de energia elétrica da maneira como ele precisa ser aculturado. Prova disso, acho que é de que a maioria dos consumidores jamais lê uma conta de energia que não fosse ali o valor que ele tem que pagar. Até mesmo porque ele não tinha outra oportunidade de comprar de ninguém que fosse aquela distribuidora que estava fornecendo para ele. Mas eu acho que a partir desse momento que a gente está falando de abertura de mercado, a gente vai abrir vários nichos de oportunidades aí para os integradores. Bacana. Bom, Rubens, dentro das perguntas que a gente recebeu aqui, eu gostaria de te direcionar essa, porque eu sei que você tem uma experiência muito grande aí, talvez um dos maiores desenvolvedores e atuadores no desenvolvimento de projetos de geração centralizada no Brasil. E nos últimos anos, de fato, a geração centralizada tem experimentado um crescimento importante com a entrada de operação em novas usinas. Porém, os atuais impactos do constrained offer, o curtailment, né, e o aumento do imposto de importação sobre módulos fotovoltaicos, que tiveram um grande efeito já em 2025, devem aumentar o desafio para a gente viabilizar novos projetos. Como que você vê o setor de geração centralizada para os próximos anos? Bom, primeiro vamos separar qual setor de geração centralizada, né? Eu acho que aqui está se falando principalmente de solares, eventualmente de eólicas, né? Porque térmicas, por enquanto, vão muito bem, obrigado, e os leilões estão ajudando. As hidrelétricas, e a gente basicamente nasce junto, né, em hidrelétricas já faz algumas décadas, paremos por aí, elas vivem hoje uma vontadezinha de voltar a ter vida pelo leilão das PCHs, a gente deve ter outros, pelo LRCAP de máquinas em usinas existentes, então acho que não é disso que está se falando. Acho que a gente está falando das chamadas renováveis, que particularmente eu não gosto, porque para mim hidrelétrica é renovável, mas das chamadas renováveis, eólicas e solares. A gente já está vivendo uma queda brutal nesse setor. Para te dar um número nosso, a gente chegou a fazer em 2020, 2021, 6 GB de solar por ano. A gente, Grupo Energia, tá? Não estou falando do setor, estou falando Grupo Energia, chegou a tocar 6 GB. Esse ano está em 2 GB e ano que vem, se der sorte, a gente vai estar trabalhando em 1 GB. Assim, é uma derrocada, é uma perda brutal de novos negócios para o Brasil. Eu sei que a causa dessa queda não tem nada a ver com custo. Ela não tem a ver com aumento de imposto de importação, ela não tem a ver com dólar, ela não tem a ver com CAPEX e ela não tem a ver com OPEX. Ela tem a ver com, principalmente, curtailment. Principalmente. E taxa de juros.
Costumo dizer que existe no mínimo uma trincazinha que precisa ser respeitada para que os projetos de grande porte tenham viabilidade, né? CAPEX / OPEX, segurança de venda da tua energia e custo de capital. Custo de capital e segurança da venda de energia hoje não estão bem, estão mal, tá? Custo de capital, quero acreditar que em breve a gente começa a ver uma queda, inflação aparentemente controlada, todo mundo aqui é brasileiro, sabe o que acontece em ano eleitoral, não precisamos aqui ficar tentando convencer ninguém de que existe uma chance da coisa não andar bem ano que vem, mas é uma característica brasileira. Ficamos então com a questão do curtailment. O Brasil hoje tem aproximadamente 240, um pouco mais, giga de capacidade instalada e uma carga de 890 GB. Fazer uma conta bem besta, isso quer dizer que a gente tem, em média, 1/3, 33% do que a gente chamaria de fator de capacidade se fosse na geração, que é um fator de capacidade típico de solar, sendo que eólica gera mais do que isso e hidrelétricas geram mais do que isso. Ou seja, a gente consome pouco. A gente consome pouco e a gente consome na hora, eu vou chamar de errada, mas eu me corrijo, tá? A gente consome na hora errada porque a gente gera num horário diferente. A bateria vem para resolver parte do problema. Vai cair? Vai cair o curtailment. Quanto vai cair? Eu não sei. Uma parte do nosso problema é elétrico. Até 2029, os investimentos no sistema já são suficientes para praticamente zerar o nosso problema de elétrico. O leilão de baterias deve fazer com que o ONS tenha uma percepção diferente de risco e, com isso, deve liberar capacidade das linhas. Então, o problema elétrico deve ser reduzido. A gente continua com o problema energético, que é falta de consumo. Então, numa forma assim bastante qualitativa e não quantitativa, enquanto esse país não crescer para consumir energia, a gente não resolve o problema de curtailment, por consequência, a gente não resolve o problema de permitir que a gente, com segurança, invista em volume em novos projetos, tá? De geração centralizada. O que o Márcio fala, e eu concordo com ele, é que muda o modelo de negócio. Cada vez mais a gente precisa entender de carga para falar de geração. Cada vez mais a gente tem que entender, por exemplo, de data centers para falar de geração de energia, né? Então, assim como estamos falando de integrador, o grande investidor, para falar de novos investimentos, ele tem que começar a entender cada vez mais de quem está consumindo, como criar novos consumidores, que vão desde criptomoedas, mineração de criptomoedas que estão se alastrando em uma série de eólicas, a data centers, a eletrificação de automóveis, mas principalmente crescimento de país. Um número. Eu tinha esse número de que ia de 2013 a 23, pode botar 24, 25 se quiser. A nossa capacidade instalada subiu mais de 65%. Estou falando mais de 65% porque naquele período de 10 anos era 64, mais 65. O nosso crescimento de consumo não chega a 20, no mesmo período. Então, tá muito óbvio. Ou a gente cresce, ou a gente continua andando de lado. Tá? Então, minha visão não é positiva como geração. A minha visão como geração é que a gente continua andando de lado por alguns anos. Por outro lado, o mercado de armazenamento, esse sim deve ter um crescimento exponencial. Minha opinião, os números da Besolar são conservadores. Eu acho que é muito mais do que aquilo. E o Brasil normalmente mostra que o nosso crescimento é exponencial. Isso aconteceu com a solar, isso aconteceu com a eólica, isso deve acontecer com o armazenamento. E a gente tem que se reposicionar nessa linha. Legal. Acho que, sem dúvida nenhuma, o ponto que você traz é é uma deficiência que a gente tem, né? O Brasil não cresceu, e aí por N fatores, taxa de juros, segurança jurídica, regulatória, etc. Mas a gente também tem uma grande oportunidade, que é o que a gente fala do power shoring, né? Então, a gente atrair eletrointensivos para o país, seja data centers para inteligência artificial, que consomem muita energia, seja mineração de criptomoedas. Então, acho que tem um leque muito grande aí de oportunidades, que no final do dia é ter o PPA. E o mundo inteiro quer consumir energia ou precisa consumir energia de fonte renovável. Eu acho que o mundo não está disposto a comprar essa energia, a não ser que
tem algum benefício muito grande, e apesar até do que a energia renovável no Brasil ela é mais barata do que a de fonte fóssil, então a gente tem essa capacidade de ter esse power shoring, de atrair esses novos investimentos que vão consumir essa energia que está, vamos dizer assim, sobrando no sistema, né? Então, eu acho que eu concordo com você, eu acho que de fato esse número que você traz, de que a gente cresceu muito mais a oferta do que a demanda, ele traz esse problema, mas ele traz também uma oportunidade junto com ele, né? Então diz o Roberto Campos que o Brasil não perde uma oportunidade, perdeu uma grande oportunidade, né? Mas esses dias também eu escutei de um amigo meu, um publicitário, Nizam Guanais, que ele fala que o Brasil só não vai para o buraco porque ele é maior que o buraco. Então, eu acho que sem dúvida nenhuma a gente vai ser um país de muitas oportunidades, muito mais do que grandes desafios, né? Então, muito obrigado aí pela sua pergunta. E aqui, como última pergunta para o Rodrigo, eu gostaria de perguntar para... Eu estou te direcionando essa pergunta, que tem a ver com gestão de riscos, Rodrigo. Hoje, quais são os riscos mais críticos na sua visão hoje, sejam os riscos técnicos, financeiros, climáticos e até operacionais, e também como mitigá-los? Acho que deu uma palhinha de o que é essa resposta, mas trazer a resposta dessa pergunta aqui para a gente, por favor. Não, legal. Bom, vamos lá. Eu acho que o principal risco continua sendo ali efetivamente o risco patrimonial, né? E que você pode ter uma perda decorrente ali de um incêndio que pode ter diversas motivações para que ele ocorra, né? E a questão climática, né? Naturalmente, a questão climática, quando a gente pega aí vendaval, temporais, granizo, né? Danificando estruturas, são riscos que a gente vê com bastante relevância. Mas eu acho que eu queria trazer um ponto aqui que eu, pelo menos, tenho visto bastante discussão, até trouxe parte disso na tua apresentação, esse aumento relevante que a gente tem visto de locais onde tem carregamento de energia, né? E sempre vem perguntas, né? Se a gente tenho visto, por exemplo, muitos condomínios perguntam, tem aqui, né, na minha instalação ali tem um equipamento, e se pegar fogo no prédio, né? E se partir do equipamento, se pegar fogo no carro, e se do carro partir para uma estrutura, né? Tem empresas que a gente tem visto que estão buscando instalar em postos de gasolina, né? Instalando um posto de gasolina, e se você tem ali um incêndio, né, uma explosão, enfim, né? Eu acho que esse é um risco que o mercado de seguros também tem discutido muito, né? Tem chegado bastante demanda lá para a gente de como desenhar um produto de seguro que atenda plenamente essa situação, né? Onde a empresa ali que está instalando, né, que ela tem uma recorrência, né, um serviço ali constante, como que ele consegue se proteger de um dano que pode ser bastante expressivo, né? Versus eventualmente até quando a gente fala a questão do empreendedor, né? Pode ser uma empresa pequena que está indo para esse segmento, e aí, se ela causa um dano ali, né, mais sério. Então acho que esse é um produto que a gente tem discutido, né, no âmbito aí de solução em seguros que vale destacar também. Legal. Bom, infelizmente está piscando aqui vermelho e grande para a gente que o tempo esgotou. Acho que a gente teria aqui especialistas para a gente ficar aqui pelo menos mais um dia discutindo aqui oportunidades, né, e desafios que a gente tem no setor. Eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, do Rubens, do Rodrigo, do Márcio. Em nome da plateia, ficaram algumas perguntas, mas acho que todos vão estar aqui também. Quem quiser, chega aqui no finalzinho, a gente pode fazer essa pergunta pessoalmente, mas gostaria muito de agradecer a nossa audiência que esteve aqui até agora e a todos os painelistas por essa tarde muito rica de discussão e aprendizado. Muito obrigado.